A lição mais importante de ontem é que não existe órgão ou instituição no Brasil que trabalhe para a população, ou seja, para atender o que a população quer e sequer para atender o que a lei quer. O que ministros, juízes, procuradores fazem, na verdade, é utilizar a lei e interpretar a lei da forma deles para beneficiar o círculo deles, o círculo econômico, o círculo político. Vamos pensar nesse caso em específico. O ministro Gilmar Mendes estava trabalhando arduamente para caçar a chapa Dilma Temer enquanto a Dilma era presidente. De uma hora para outra, quando a coisa mudou, eles conseguiram derrubar a Dilma de outra forma, o ministro Gilmar Mendes mudou de ideia e votou ontem pela não cassação da chapa, o que leva uma mesma pessoa mudar de ideia sobre um mesmo assunto, um assunto que ele estava lutando antes para cassar e nesse momento ele não cassou. Muito simples, né, gente? A situação anterior é que o PT estava no poder e o PT, inimigo político do PSDB, não gerava nenhum tipo de benefício para ele. Agora, quem está no poder efetivamente é o PSDB. Mas tem outro detalhe. O Temer pode cair de duas formas. Uma forma seria através da cassação por causa da anulação da campanha e a outra forma é através de um impeachment ou, por exemplo, uma cassação no STF por crime que não seja crime de responsabilidade, um crime comum. Por exemplo, esse monte de coisa que apareceu a respeito dele. Existe uma coisa que chama precedente. Antes, no Brasil, algumas campanhas foram anuladas por esse abuso de poder econômico e por causa dessa anulação as campanhas tiveram que acontecer novamente. Então o medo de caçar o Temer agora é porque se o Temer fosse caçado, esse precedente podia ser utilizado para as diretas já. Então a decisão do Gilmar Mendes não foi contra a cassação do Temer. A decisão do Gilmar Mendes foi contra a possibilidade de ter diretas dentro daquilo que eles chamam de Constituição de precedentes. O que eles querem agora fazer é caçar o Temer, seja através de um impeachment, que é um processo muito demorado, ou através de um processo mais rápido, por exemplo, um julgamento por crime comum no STF. Se o Temer sair por um julgamento por crime comum, eles vão usar o argumento de que a Constituição fala que na vacância dos últimos anos o presidente tem que ser eleito de forma indireta. Como que a população perde? A população deixa de ter o direito de votar, as tão sonhadas diretas já que estão sendo pedidas nas ruas, e o PSDB tem a chance de eleger um político de forma indireta, que pode ser o Luciano Huck ou até mesmo o próprio Gilmar Mendes. Já tem um bafafá aí, uma conversinha que o próprio Gilmar Mendes quer ser candidato pelo PSDB. Bom, não sei se é verdade, mas enfim, vamos continuar. Qual que é o crime que estava sendo julgado? Você tem noção do que é abuso de poderio econômico, gente? Olha só, todas as campanhas do Brasil, todas as campanhas majoritárias do Brasil, todas as campanhas, tudo enquanto é campanha política no Brasil que elege gente, faz o abuso de poderio econômico. É assim, você tem até uma certa quantidade de dinheiro que você pode gastar na sua campanha. Acima daquilo é abuso, só que vamos pensar, né, gente? Se todo mundo faz, o Aécio não deu um tiro para qualquer lado, não. Ele denunciou uma coisa que ele sabe que todo mundo faz e que ele, inclusive, faz. Não estou falando que é certo. O que eu te chamo a reflexão é o seguinte: imagina que você vai candidatar num país onde o seu oponente vai utilizar aquele tal de Caixa 2, que é uma doação feita fora da contabilidade da campanha. Aí eu te pergunto, será que é justo o seu oponente poder utilizar porque ele é amigo dos juízes, ele é amigo dos procuradores e amigo dos ministros, e você não utilizar? É um pouco complicado, né? Pensar que você vai entrar numa corrida com um Fusquinha e o seu oponente vai entrar com uma Ferrari, não vai ter ninguém para falar que tá errado. Mas enfim, é assim que funciona o abuso do poder econômico. Se você não usa, você não tem nem condição de competir. Tá certo isso? Não, a gente tem que lutar para que isso acabe. Mas o que aconteceu ontem é uma coisa muito vergonhosa, porque foi um precedente para agora legalizar o Caixa 2. Se você não entendeu ainda, o que eu tô querendo dizer é que essa decisão do Gilmar Mendes abre uma coisa que chama precedente para que todo político que for processado por abuso de poderio econômico fale que isso não é mais crime no Brasil. Mas enfim, vamos dar sequência, né, para frente. Qual que é a lição mais importante que a gente tem que ter desse episódio e tem que passar para frente? A gente não tem que confiar em políticos, a gente não tem que confiar em juízes e a gente não tem que confiar em ministros do Supremo. Claro que toda regra tem uma exceção.
Tem ministros honestos, claro, tem políticos honestos, claro, e tem juízes e procuradores e promotores honestos, claro. Mas toda vez que você vê uma determinada decisão que tem um impacto social muito grande e que vai exatamente contra políticos que são a favor da redistribuição de renda, pode ter certeza que aquela decisão é embasada principalmente no interesse pessoal daquele grupo. O que eu quero dizer para você é que na hora que um político que trabalhou pela distribuição de renda através de saúde, educação, estudo, né, gente, essas coisas que aconteceram no Brasil há uns tempos atrás, começa a ser delanhado, ou seja, acusado sem provas, pode ter certeza que tem um interesse de grupo de empresários pagando um grupo político ou um grupo de televisão para derrubar aquele político, porque as medidas que aquele político está tomando não são a favor daqueles que têm dinheiro. Essa é a lição mais importante. Não vem com aquela historinha de isso não está na lei, e a Constituição. No Brasil, lei e Constituição só serve para aqueles que não são amigos daqueles que têm dinheiro. Muito obrigado, espero que você tenha aprendido com o ministro Gilmar Mendes, espero que você tenha aprendido com esse espetáculo do TSE, que as instituições no Brasil são para os ricos. Obrigado e até mais.